Olá, tô me arrumando aqui, gente. Boa noite, deixa eu aumentar o meu volume. Boa noite, sejam bem-vindos. Estava com saudade, a última vez que nós nos vimos ao vivo foi segunda-feira passada. Bom ver vocês, sejam bem-vindos para a gente conversar um pouquinho sobre insegurança no relacionamento. Vão falando para mim sobre meu áudio, sobre minha imagem. Eu tô aqui ainda tentando me ajeitar. Não quero balançar para pronto. E aí, como que vocês estão? Me contem. Como que estão por aí? A live vai ficar salva. Sim, senhora. Pronto. Pronto, fixei. Sejam todos bem-vindos para nós conversarmos sobre insegurança no relacionamento, sobre insegurança. A gente bater um papo, esclarecer algumas coisas para que vocês possam colocar em prática, né? Movimentar, mudar essa insegurança que na verdade muitas vezes congela a vida, paralisa a vida. Bom ver vocês. Vão chegando, vão se aconchegando, vão se organizando para que a gente possa começar a nossa live sobre insegurança no relacionamento. Enquanto isso, eu vou dando aquelas dicas de sempre, tá bom? Primeiramente, lembrem-se que eu não peço dinheiro para ninguém no WhatsApp. Ó, me perdi aqui porque a Bela, faz tempo que a gente não se vê. Ela tá preparando um jardim vertical e ela quer ver o meu. Você tem que vir aqui ver o meu jardim vertical, já que você mora pertinho de mim, ó. Meu jardim vertical. Vou mexer aqui um pouquinho pra vocês. Você não é a primeira que me pede isso. De suculentas, ó. Ele é bem grandão, cara. Ele vai até lá em cima. Vocês acharam bonitos? Bonito, eu adoro ele. Eu escolhi fazer... Pronto. Deixa eu me arrumar aqui. Eu escolhi fazer esse jardinzinho porque na minha sala não tem janela e me incomoda muito não ter janela. Então foi por isso que eu pedi. Quem fez esse jardim pra mim foi minha prima, que também é decoradora. Vocês gostaram desse jardim? Eu acho ele sensacional. Eu adoro verde. Alguma pessoa ali em cima, eu não vou correr de novo aqui os comentários, perguntou pra mim se ciúme tem a ver com insegurança. Sim, ciúme tem a ver com insegurança, sim. Principalmente quando é um ciúme que acaba sendo fruto das nossas fantasias, fruto dos nossos medos, das nossas relações passadas, né? Agora, o que a gente precisa prestar atenção, que é algo que eu vou falar daqui a pouco, até tem uma pergunta aqui que eu separei, é que a gente precisa entender como que essa outra pessoa, o nosso parceiro ou a nossa parceira, o que ele está proporcionando para nós? Ele está contribuindo, as atitudes dele ou dela contribui para que eu me sinta mais segura nessa relação ou ao contrário? Então é algo que a gente precisa tá verificando, tá analisando, tá identificando se realmente vem daqui de dentro essa insegurança, esse medo, isso tudo só é criado a partir daqui, ou se tem algum comportamento que é um pouco do nosso parceiro, da nossa parceira, que é um pouco inconveniente, que é um pouco desrespeitoso e que causaria uma insegurança em qualquer pessoa do mundo mais segura, que tem amor próprio, autoestima elevada, porque todos nós estamos passíveis, né, de ter momentos mais inseguros, beleza? Então vamos lá, lembrando, gente, que eu não peço dinheiro para ninguém, por favor, isso está acontecendo diariamente. Eu não peço dinheiro para ninguém no WhatsApp, tá bom? Então cuidem-se se vocês recebem mensagens com o meu nome, com a minha foto da minha família, falando que eu tô precisando de dinheiro.
Para quem tem o meu celular particular, o meu celular continua com o mesmo número, eu não mudei, tá? Então, por favor, isso está acontecendo mais que diariamente. Hoje, 2 pessoas falaram comigo que receberam mensagem de um número diferente se passando por mim. Então, vamos cuidar, porque isso é um absurdo. Nem eu, nem ninguém da minha equipe vai falar com vocês para pedir dinheiro ou qualquer coisa do tipo, combinado? Tá? Então, se cuidem com os golpes, anotem nossas recomendações, nossas dicas e nossos insights que a gente vai tendo durante as lives, tá bom? Durante essa live. Eu acho que quando a gente anota, quando a gente consegue ter uma visão assim de algo no papel, é muito melhor para nós colocarmos em prática depois e até mesmo para aos pouquinhos durante a semana. Quando vocês forem tendo dificuldade de alguma coisa, vocês podem correr lá nas anotações de vocês, das anotações, para tirar alguma dúvida ou outro, beleza? Continuem com os prints, que eu amo ver os prints depois da live, adoro ver. Tem uns que eu saio muito vesga, muito feia, mas eu dou risada, curto pra caramba. Eu adoro ver os prints que vocês fazem. E compartilhem com quem precisa dessa live para falar um pouquinho sobre insegurança, para saber o que pode ser feito, tá bom? Podemos iniciar? Vocês podem me dar um ok de novo sobre o meu áudio, sobre a minha imagem. Estão visualizando bem meu jardim de suculentas lá atrás? A live vai ficar salva, tá bom? Depois, acabando aqui, a live vai direto pro IGTV e amanhã eu coloco ela no YouTube para que vocês possam ter acesso também. Beleza? Quando eu falo de insegurança com algumas pessoas, elas costumam me falar, me responder ou até mesmo compartilhar seus sentimentos, seus momentos, enfim, de insegurança, como se essa insegurança fosse externa, como se ela tivesse no mundo externo, né? Que tirando aquilo que eu acabei de falar, que daqui a pouco a gente vai voltar no assunto, tirando esses comportamentos inconvenientes das pessoas que acabam deixando a gente com a pulga atrás da orelha, sabe? Que, poxa, a gente fica com o pé atrás. Nós precisamos lembrar que toda insegurança nossa tá aqui dentro, tá dentro da gente. E por isso, não é muito o mundo externo que a gente deve ficar mudando, desde que estejamos em relacionamentos bacanas, saudáveis, com respeito, com dedicação, com reciprocidade. Não é o externo que a gente precisa mudar, mas sim aqui dentro. Da onde que vem a nossa insegurança? Eu vou desativar os comentários. Pronto, depois eu volto com os comentários pra gente conversar, tá bom? Vocês, quem sempre tá aqui comigo toda segunda, sabe que eu não gosto de ficar sem os comentários, que eu me sinto super sozinha, falando sozinha, mas eu sei que é melhor pra todos nós, tá bom? Voltando, recapitulando o que eu tava falando, e a gente acaba jogando muita essa responsabilidade, o porquê dessa nossa segurança no mundo externo, sendo que tá aqui dentro da gente. E o que você acha que acaba gerando essa insegurança tão grande na sua vida? Insegurança que você deixa de fazer as coisas, que você deixa de tentar alguma coisa, que você deixa, não tô falando só de relacionamento, tô falando de tudo, que você deixa de se arriscar. A diferença da pessoa segura e da pessoa insegura não é que a pessoa segura só recebe sim, 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 sim. É que a pessoa segura, ela entende que ela pode receber o não, mas que possivelmente ela também pode receber o sim. A insegura, ela trabalha só com o não. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, não tem como, não vai dar certo. E isso tudo faz com que a vida dela acaba sendo congelada, sendo paralisada, sendo estagnada. Ela sempre tem vontades, tem desejos, sonha, tem metas, tem os sonhos, os objetivos, mas a insegurança não deixa ela colocar nada em prática, não deixa colocar nada em movimentação. Talvez agora você possa estar se olhando um pouquinho e percebendo ou lembrando quantas coisas que você deixou para trás por medo de tentar.
Relacionamentos amorosos, ok, amizades, mas também coisas pessoais, desenvolvimento pessoal, profissional, coisas nossas, alguma aula de alguma coisa que você gostaria de ter feito, se desafiado, alguma entrevista profissional de um cargo mais alto do que você está agora, mas essa insegurança acabou fazendo você procrastinar mais uma vez. Quando eu falo procrastinar, é porque a pessoa insegura, ela tem uma característica que é o perfeccionismo. Então, ela fica alimentando esse perfeccionismo, alimentando essa procrastinação, daquele jeito assim, mas eu não tô tão boa agora para poder fazer essa entrevista. Mas nesse momento eu acho melhor eu estudar aquela matéria primeiro para depois fazer aquela prova. Então a gente começa a procrastinar, a gente começa a galera insegura fica esperando o momento perfeito para poder agir, para poder se movimentar, para poder ir atrás dos objetivos. Só que tem um porém. Como vocês sabem, esse momento perfeito, ele acaba não existindo. Não existe um momento perfeito. Mas existe nós tentarmos, nós nos arriscarmos, nós colocarmos a nossa cara para bater, para ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Nili, mas e se não der certo? Se não der certo, a gente se recupera. Porque conforme nós formos tendo mais segurança, nós vamos conseguindo também ser mais resilientes, ser mais assertivos, ser mais flexíveis. Uma coisa está ligada com a outra. Quando a gente fala de insegurança, a gente fala muito sobre inferioridade. O sentimento de sempre ser inferior a tudo e a todos. E por eu me sentir inferior, tem mais uma característica do inseguro, que é o ficar se comparando. O tempo todo ficar se comparando, o tempo todo ficar analisando. Só que o problema, eu falo muito assim que é uma competição muito injusta, porque a pessoa insegura, ela olha muito para os pontos positivos das outras pessoas, mas quando ela olha para si, o que ela mais foca? Nos negativos. Olha que coisa absurda, olha que coisa sem lógica, olha que competição injusta. Quem sempre vai ganhar? Obviamente que são os outros, as pessoas que só estão sendo focadas a partir das qualidades dela. E essa pessoa insegura, ela foca tanto no seu lado negativo, que obviamente a sua autoestima vai ficando cada vez mais lá embaixo. E obviamente também que isso acaba interferindo em tudo, inclusive nos nossos relacionamentos amorosos. Então a gente precisa ficar ligado que a insegurança, ela não é algo isolado, ela não é simplesmente, eu só tenho insegura, eu só sou insegura. Não, você é inseguro porque você se sente inferior, você se sente inferior porque você tem uma baixa autoestima, você tem uma baixa autoestima provavelmente porque você tem comportamentos negativos, hábitos destrutivos, você permite coisas, situações, pessoas na sua vida que não vêm para te somar, muito pelo contrário, vem para subtrair, vem para congelar, vem para te tirar de você mesmo, muitas vezes, para que você possa continuar aceitando essas situações. Eu quero muito que, além de você me ouvir, além de você anotar, você se coloque em cada situação que eu estou colocando aqui, você tente se identificar, se ver, relembrar alguma situação que aconteceu e que acontece com você, para que você possa mudar. Seja o que for, seja falta de amor próprio, seja dependência emocional, seja insegurança emocional, seja lá o que for, para que nós possamos mudar isso, transformar, a primeira etapa sempre de qualquer mudança, inclusive se você está num relacionamento abusivo. Primeira etapa é ter consciência que aquilo existe, que aquilo é verdade, que aquilo é real e que aquilo está em mim, que eu estou vivendo aquilo, que eu sofro de insegurança, que eu sofro de ansiedade, que eu sofro de dependência emocional.
quando eu tenho consciência, a chance de eu me sabotar vai ser bem menor. A chance de quando eu for fazer aquele comportamento, aquele hábito, quando eu for ter aquele hábito destrutivo, a chance de eu me paralisar e falar, opa, olha lá, quando você fizer isso, a consequência vai ser negativa. Quando você tentar mandar mensagem, tentar ficar insistindo nas ligações e a pessoa não atender, o que vai gerar? Isso vai me trazer um sofrimento, isso vai me trazer uma baixa autoestima, porque eu vou me sentir incapaz de ser amado ou amada, incapaz de ter alguém, incapaz de ter um bom relacionamento. Então, a primeira etapa, seja lá para qual caminho nós queremos seguir, seja lá para o que nós queremos mudar, a gente precisa ter consciência que aquilo existe, que aquilo está em mim e que aquilo me prejudica, porque prejudica bastante. Eu gosto de usar muito o termo congelar, estagnar, ancorar. Vocês escutam muito eu falando sobre isso, porque é realmente o que acontece. A gente enxerga lá na frente, a gente tem metas, a gente acaba se imaginando, mas na hora de fazer a movimentação nós não conseguimos. Porque quem tem insegurança é extremamente perfeccionista. Quem tem insegurança fica se comparando com os outros, fica nessa competição injusta que eu tô te falando. Quem tem insegurança fica sempre se inferiorizando, porque obviamente como se sente é inferior a tudo, não se sente capaz e acaba sempre ficando no mesmo lugar, sem conseguir ir adiante, sem conseguir conquistar algo novo, sem conseguir se arriscar. Para quem está chegando agora, quando eu falo sobre arriscar, eu estou falando o seguinte, qual que é a diferença, vou repetir, da pessoa segura e da pessoa insegura? Não é que a pessoa insegura só recebeu sim na vida, tudo foi lindo, tudo foi mágico, tudo foi maravilhoso, tudo foi perfeito, todas as pessoas que ela conheceu, que ela encontrou, os amores, todos foram lindos, ela que deixou por simplesmente falar, ai, não quero mais, agora vou me encontrar com outra pessoa. Muito pelo contrário. A pessoa segura, ela sabe que o não pode acontecer, mas que o sim também pode acontecer. Ela sabe que ela é capaz, que ela pode tentar e ela pode conquistar. Como ela pode tentar e errar e não alcançar e ter que começar tudo de novo ou mudar o caminho. Essa é a diferença. Existem muitas pessoas que elas se colocam num papel de vítima, que parece que só as coisas ruins acontecem com ela, que ela que não é a única que não é vista, que não é abençoada, que as coisas boas não chegam. Muito pelo contrário. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por obstáculos no nosso caminho, seja lá onde a gente quer chegar. Só que a diferença é que muitos sabem que esses obstáculos nós vamos ter que enfrentar e que isso é normal para todo mundo. Outros acham que aqueles obstáculos só são para eles e eles acabam se estagnando. É onde a gente fala sobre a insegurança, ou por que a insegurança acaba congelando bastante a gente, tá bom? Agora que vocês conseguiram entender que a insegurança, ela não está no seu mundo externo, no meio externo, mas sim no seu interior, fica muito mais fácil de você trabalhar, de você se trabalhar para que os seus relacionamentos eles sejam mais favoráveis, sejam mais positivos, sejam mais leves, sejam mais honestos, como eu sempre disse. Teve uma seguidora, que eu até marquei o nome dela aqui, ela chama Cláudia. Eu vou falar porque ela deixou o comentário e ela falou assim: Anile, para ter segurança, precisamos nos conhecer. Saber quem somos e o que queremos, se não estamos buscando no outro um apoio, uma bengala e não um companheiro. E é exatamente isso. Nós precisamos, primeiro de tudo, é ter a consciência que aquilo está faltando,
que ter a consciência que eu sou uma pessoa insegura. E depois partir para o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Sabe quando a gente fala muito... Aqui tá calor, gente, aqui... Eu não sei vocês aí de onde vocês estão, mas aqui agora, nessa época, é uma seca. Tá sem chover há tempos e tá muito quente, muito quente. Tô no meu ar-condicionado aqui no 20, para vocês terem ideia. E essa luz aqui também não ajuda muito, ela esquenta mais ainda. Então, voltando, o autoconhecimento é aquele mergulho profundo que a gente dá na gente mesmo. A gente mergulha tão profundo que a gente vai se conhecendo, que a gente vai vendo os nossos detalhes, os nossos pontinhos, os nossos brilhos, os nossos não brilhos, as nossas virtudes, as nossas inabilidades. A gente vai vendo e a gente vai se aceitando, porque a gente vai percebendo que tanto o lado positivo quanto o lado negativo vai me construindo. E a gente vai percebendo também que todos nós temos o lado negativo e todos nós temos o lado positivo, que isso não acontece só comigo. E eu vou tendo compaixão, eu vou tendo aceitação, eu vou sabendo me perdoar e não só me julgar e não só me cobrar. Eu vou sabendo me amar. Porque ao mesmo tempo que eu sei, que eu entendo, que eu percebo e aceito que eu tenho as minhas limitações, eu também sei que, por outro lado, eu tenho muita coisa positiva. E que essas coisas positivas, elas são sim atrativas para as outras pessoas, ou principalmente para essa pessoa que está comigo hoje, para o seu parceiro ou para essa parceira. A pessoa insegura, ela tem o medo, o 100% do tempo, o medo do abandono. O medo que ela vai ser deixada, que ela vai ser rejeitada. E o tempo todo ela vai tendo hábitos que vão alimentando esse medo da rejeição, esse medo do abandono. E para que ela se sinta um pouquinho segura, ela precisa estar 100% no controle. Ela precisa saber o tempo todo onde a fulana está, onde a fulana não está, o que ela está fazendo, o que ela deixou de fazer, quanto tempo ela demorou para chegar. Então, a gente precisa começar a tomar cuidado, a refletir quais os hábitos que te dão manutenção para que você continue sendo insegura. E, obviamente, se você quer algo diferente, você precisa mudar o que você sempre está fazendo. Se você continuar indo para a mesma rota, você sempre chegará e passará nos mesmos lugares. Agora, se você tentar se arriscar uma nova rota, você vai conhecer e passar por novos lugares, que talvez você possa gostar. E vou além, que talvez isso possa te trazer mais coisas boas do que esse caminho que você já estava acostumado. Quando a gente fala de transformação, seja a insegurança, seja a dependência emocional, seja o amor próprio, nós precisamos entender que nós vamos partir, que nós vamos passar por caminhos novos. Que nós vamos sair, presta bem atenção nisso que eu vou falar, do automático, do inconsciente. E nós vamos para o manual, para o consciente. Ao invés de tudo que eu for fazer estar no automático, das minhas crenças, das minhas regras, eu vou começar a trazer para o consciente e vou deixar no meu manual, para que eu possa agir, para que eu possa ter controle. E não simplesmente reagir de uma forma automática, de uma forma que a minha vida fez eu ser assim, aquele autoconceito e conceito do mundo que eu sempre falo. Lembra que eu sempre digo assim, somos frutos de uma história. Então, tudo que nós vivemos respinga hoje. Se eu sou fruto dessa história, conforme eu fui crescendo, evoluindo, passando da infância para a adolescência, eu fui criando uma visão de mundo e fui criando uma visão de mim. E isso faz com que eu tenha minhas crenças limitantes, as minhas regras, aqueles pensamentos negativos automáticos. E quando vem determinada situação que eu me sinto em perigo, que eu me sinto insegura, que eu me sinto, enfim, vulnerável, eu vou reagindo automaticamente. E quando a gente fala
em qualquer mudança, seja ela qual for, que eu já repeti isso várias vezes, a gente precisa trazer para o nosso consciente e falar, opa, pera lá, eu não posso mais ir por essa rota automática, eu preciso desviar. E esse novo caminho provavelmente vai fazer com que eu tenha mais esforços, que eu tenha mais medos, porque é um lugar que eu nunca passei, que eu erre, que eu escorregue, que eu derrape, que eu tenha que levantar de novo. É isso que a gente precisa entender. Toda vez que a gente fala em qualquer mudança, a gente fala sobre um vendaval, a gente fala sobre uma fase dolorida, que a gente precisa abrir mão de algumas coisas, por exemplo, desses comportamentos que nos alimentam, que alimentam a insegurança, que alimentam a dependência emocional. A gente precisa abrir mão desses comportamentos que têm um ganho secundário, de sempre ter alguém por perto, sempre alguém fazendo por mim, decidindo por mim, sendo responsável por mim, e matar no peito a minha responsabilidade da minha vida. Eu sendo protagonista da minha vida, eu sendo juíza, eu sendo juiz da minha vida. E não precisando o tempo todo ligar para fulano, para ciclano, seja lá o que for, para poder decidir alguma coisa, para saber se eu vou fazer ou não alguma coisa. E é o que a Cláudia falou no comentário que ela colocou. Ela falou assim, nós precisamos nos conhecer, saber onde queremos chegar, o que queremos da gente, nos desafiar, saber das nossas limitações e das nossas virtudes, para que eu não tenha o outro como estepe, como uma bengala. O outro, ele não é o meu complemento. Ele só vem de uma forma para somar na minha vida, para complementar a minha vida. E não como um complemento aqui, que eu tenho necessidade, que só perto dele, só com ele, eu vou estar bem, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir segura e satisfeita. Tentem entender, eu falei isso agora há pouco, como tudo tem uma conexão. A insegurança com a independência, com a dependência emocional, a insegurança com o sentimento de inferioridade, com a baixa autoestima, e são todas coisas que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos movimentar para que a gente possa ter uma segurança, para ter aquela autossegurança emocional, principalmente para ter como consequências mais positivas nos nossos relacionamentos, tá bom? Olha o que uma outra seguidora me perguntou hoje lá no post que eu fiz sobre a live. Como confiar no outro, mesmo sendo uma pessoa totalmente insegura? Primeiro, você se transforma. Primeiro, você entenda o que está te deixando tão segura, ou por que você tem essa baixa autoestima, ou por que você tem esse sentimento 100% do tempo de inferioridade, para depois você focar no outro. Porque aqui, quando ela me pergunta assim, como confiar no outro mesmo sendo uma pessoa totalmente insegura, me dá a entender que ela continuará sendo uma pessoa insegura e o que precisa mudar é o meio externo. Sendo que, na verdade, todas as respostas, todas as mudanças, elas estão aqui dentro. Então, preste atenção em você. Aonde foi que você se deixou? Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você deixou de lado o seu autoconhecimento? O que você busca tanto na outra pessoa? O porquê que você busca tanto na outra pessoa para poder se achar? É porque está faltando em você. O porquê que você precisa ter tanto controle na vida da outra pessoa? É por causa da sua insegurança. Então pare de tentar terceirizar essa responsabilidade. Para de querer terceirizar o foco. O foco está em você. As atitudes, as mudanças, elas precisam começar. Ah, Nili, mas então como que eu conquisto essa segurança? Como que eu posso ser uma pessoa mais segura dentro do meu relacionamento e até mesmo individualmente, pessoalmente? Indo atrás, repito, indo atrás do seu autoconhecimento, sabendo de você. Sabendo quem você foi, o que você viveu lá atrás, quais foram os obstáculos, quais foram as situações difíceis.
focando também no seu lado positivo, lembrando que você tem um lado positivo sim, e não só esse negativo que você fica incessantemente cutucando, futricando, olhando, julgando, se incomodando, cobrando. E quando você olha para as outras pessoas, você só vê a magia das outras pessoas, só o brilho, só as coisas positivas. Obviamente, qualquer pessoa que fizer isso sempre vai se sentir mais inferior, sempre vai se sentir mais insegura, sempre vai se sentir menos bonito, menos capaz. Presta atenção nisso. A gente foca na insegurança, você foca na insegurança dessas mudanças, mas a gente precisa dar um passo, ou na verdade vários passos para trás, para que a gente possa ter uma visão bem maior da situação, para que a gente possa mudar. Lembre-se, não ser uma pessoa insegura não é estar 100% do tempo no controle, não é se sentir 100% do tempo seguro. Lógico que existem momentos na vida, situações novas, situações desafiadoras, obstáculos, que nós vamos nos sentir inseguros, medos, ansiedade. Mas essa insegurança, ela não me prejudica, ela não me congela, ela não me faz se sentir incapaz e me faz anular as situações, deixar de ir, deixar de participar, deixar de tentar. É a mesma coisa quando nós falamos de ansiedade. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade é uma coisa muito boa. Ela faz a gente correr do perigo, ela faz a gente se despertar, é muito boa. Faz parte. Agora, a ansiedade que prejudica, que paralisa, que faz a gente deixar de viver, aí que a gente tem que prestar atenção. Então, se a sua insegurança está fazendo com que você fique aí congelado, estagnado, talvez seja a hora de prestar atenção. E prestar atenção e se colocar como protagonista da sua vida, para mudar tudo isso que está acontecendo com você. Então, não foque no outro. Não foque como você se sentir melhor com o outro, mesmo sendo totalmente insegura ou inseguro. Foque em diluir, em elaborar essa insegurança e entender quais estão sendo os seus erros antes dessa insegurança, que te dá manutenção para que você se sinta cada vez mais inferior, cada vez mais inseguro. Foque nisso. Tá bom? Eu sei que às vezes parece uma coisa absurda, às vezes parece uma coisa longe, impossível, que você jamais vai conquistar, que, Nili, você fala, é fácil falar, e quando a gente coloca na prática é muito difícil. Claro que é muito difícil, é pra mim, é pra você, eu não tô falando que é fácil. Só que eu falo pra você que é possível, que você tem que tentar, que você tem que fazer acontecer, também para que seus relacionamentos possam ser positivos, para que você possa, na verdade, conseguir ou alcançar um relacionamento bacana. O quanto que isso não prejudica a gente? O quanto uma insegurança não faz as outras pessoas se afastarem da gente? Porque é difícil. É difícil você lidar com uma pessoa extremamente insegura, que o tempo todo está ali paralisada, estagnada, que o tempo todo está com medo, desconfiando, querendo cobrar, querendo controlar. Insegurança, ciúmes, isso não faz ninguém ficar com a gente. Muito pelo contrário. A nossa leveza, sim, faz as pessoas se aproximarem. A nossa leveza, a nossa autoconfiança, o saber quem somos e o que merecemos, com certeza, sempre atrairá muito mais pessoas positivas do que negativas. Porque quando essas pessoas negativas chegarem, essas pessoas querendo nos manipular, nos controlar, essas pessoas querendo abusar de alguma forma da gente, elas vão ver que ali não tem espaço para ela. Vão ver que ali não é para ela. Nós não iremos permitir. Se quer estar comigo, esteja se doando e doando para mim o que eu mereço,
que assim eu farei o mesmo para você. Mas se for migalhas, se for muito menos do que eu mereço, me desculpa, mas eu não tenho por que ficar aqui. A gente precisa prestar atenção nisso. A gente fica esperando muito dos outros, as decisões dos outros, o momento do outro, quando ele vai decidir, quando ele vai sair da moita, quando, enfim. Sendo que, e o nosso poder de escolha? Fica onde? O seu poder de escolha. Há quanto tempo você está aí procrastinando que você vai sair dessa situação, mas ao mesmo tempo você fica esperando, mas fulano não decidiu, não sabe se quer, não sabe se a gente vai se relacionar sério ou não. Tá bom, é direito dessa pessoa ela ter dúvida, mas também você tem o poder de escolha. Você não tem a obrigação de ficar ali esperando. Você não tem a obrigação de ficar sentada aguardando o tempo que for para que essa pessoa decida. E quanto mais nós abrimos mão, abrimos mão das nossas decisões, jogamos em cima dos outros, mais nós vamos nos sentindo inseguros para continuar decidindo outras coisas, para continuar caminhando sozinho ou sozinha para outros momentos, outras situações, outras relações. Nós precisamos parar de ficar terceirizando as coisas. Nós precisamos parar de ficar jogando a responsabilidade nos outros, porque óbvio que é muito mais fácil. Porque se der errado, eu sou vítima, né? Mas, obviamente, que a consequência disso são frustrações, são decepções, são insatisfações. A gente fica parado, tá bom? Fui para outros assuntos, mas que também tem a ver com tudo isso que a gente está falando hoje, que é insegurança no relacionamento. Eu vou aqui em outra pergunta que eu achei bem legal, que eu acabei pegando lá, como diferenciar se é insegurança ou não? Como saber se estou sendo inseguro, tomando atitudes por causa da minha insegurança ou porque o outro fez algo? Isso eu estava falando no início da live. A gente precisa prestar atenção, obviamente, porque às vezes existem atitudes, comportamentos do outro que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Que deixa a gente incomodado, com o pé atrás, que a gente não dorme, que tem algum nó ali, que tem alguma coisa errada. Então a gente precisa começar a refletir, a ter a consciência. Que tipo de sentimento, o que o comportamento do outro traz para mim? Como que ele contribui com a minha insegurança ou com a minha segurança? Se há respeito, se há reciprocidade, se há comportamentos, se aqueles comportamentos são convenientes ou não, são comportamentos compatíveis com o tipo de relacionamento que eu quero ter, se são comportamentos compatíveis com o que eu acho que é um relacionamento de verdade. E aí, quando eu percebo que sim, que são comportamentos compatíveis, que sim, que essa pessoa, que esse parceiro, essa parceira, ele contribui para que eu me sinta seguro ou segura, eu consigo perceber que todas as atitudes que eu estou tendo são sim frutos somente da minha insegurança ou da minha insegurança. Agora, quando eu percebo que essa outra pessoa, ela está tendo comportamentos que, para mim, não são compatíveis para um relacionamento sério. Que qualquer pessoa, a mais segura do mundo, se sentiria insegura com uma pulga atrás da orelha, é porque, obviamente, aquele comportamento, aquela pessoa não está sendo compatível com você. E provavelmente, ela não te dará o tipo de relacionamento que você quer. E óbvio, de novo, as nossas decisões vêm para o nosso peito, para nós matarmos aqui e tomarmos ela, e não deixarmos para outra pessoa. Eu sempre falo muito sobre o diálogo, né? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos nos expressar para outra pessoa, para que a gente não deduza e para que a gente não fique esperando ela entrar na nossa cabeça e adivinhar o que a gente está pensando. Então, o diálogo, ele é super bem-vindo em qualquer relação, em qualquer momento. Principalmente se você é uma pessoa insegura e quer trabalhar isso.
Eu acho que você pode ser honesto com você e com o seu parceiro, ter essa lealdade, esse companheirismo, essa amizade em falar que, olha, a partir de hoje eu quero trabalhar a minha insegurança porque eu sei o quanto isso me prejudica e, consequentemente, também prejudica o nosso relacionamento. Tem alguns comportamentos que acabam me deixando mais insegura. Será que tem como você revê-los? Tem como você tentar tirar da sua rotina, tirar do seu roteiro de comportamentos ou tentar fazer diferente? Porque me gera ansiedade, me gera medo, me gera angústia. Então, quando a gente conversa com o nosso parceiro ou a nossa parceira e a gente expressa essa vulnerabilidade, você pode ter certeza que as coisas, o relacionamento, ele será muito mais leve. Nós vamos nos sentir muito mais à vontade e também deixar a outra pessoa muito mais à vontade dentro da relação. Então vamos dialogar e não ficar deduzindo e não ficar esperando que os nossos parceiros sejam a mãe de Ná que vai descobrir o que está passando aqui dentro dessa cachola ou dessa cachola aí. Conta, explica, expressa, fale sobre você, fala o que gera em você. Não é obrigação dele mudar, obviamente, mas se ele gosta mesmo ou ela gosta mesmo de você, vai ter compaixão, vai ter empatia e vai te ajudar nessa caminhada, nessa transformação. Vai te dar a mão e vai te auxiliar, vai saber das suas limitações e vai saber principalmente que tudo isso, que toda essa empatia, que toda essa ajuda, que toda essa amizade vai trazer coisas positivas para o próprio relacionamento. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma. Essa daqui a gente fala sobre ser uma pessoa insegura, mas como lidar com uma pessoa insegura? É a mesma coisa que eu estava falando agora há pouco. Como que a gente está contribuindo para essa pessoa? Quais têm sido os nossos comportamentos? Se nós nos colocarmos no lugar dela como uma pessoa insegura, será que esses comportamentos contribuiriam para ela se sentir mais insegura ou mais segura? Então é isso que a gente precisa avaliar, isso que a gente precisa entender. As pessoas, elas não têm obrigação de ser como nós, de aceitar os nossos comportamentos, de pensar, de ser seguro como você ou de ser inseguro como você, seja lá o que for. E quando a gente fala sobre relações, a gente precisa ter essa compreensão, compreender que o outro é uma outra pessoa, que o outro vem de um outro histórico de vida. E que para que esse relacionamento possa ser duradouro, para que esse relacionamento possa ser algo mais saudável, mais honesto, eu vou precisar ter jogo de cintura, eu vou precisar ceder, da mesma forma que a outra pessoa também vai precisar ceder. E a gente lida com uma pessoa insegura sabendo que ela sofre com aquilo, sabendo que aquilo é dolorido, que aquilo incomoda ela 100% do tempo. E que cabe a mim também ajudá-la, que cabe a mim dar a mão e tentar incentivar ela a sair desse poço de insegurança. E que cabe a mim, principalmente, olhar para os meus comportamentos e ver, me colocando no lugar daquela pessoa insegura, se está sendo positivo ou se está sendo negativo, para que aquela pessoa possa se fortalecer cada vez mais. Para que aquela pessoa possa ver que ela é capaz sim de ser amada, que ela é capaz sim de ter alguém, de ter uma relação, que ela não precisa de chantagens emocionais, que ela não precisa tentar comprar relacionamentos com dinheiro, com presentes, com viagens, muito pelo contrário. Só o combo que ela tem dentro dela de coisas boas, positivas, já basta querer deixar eu ficar ali, que eu queira ficar ali. Então é tudo isso que nós precisamos mostrar, que nós precisamos contribuir para essas pessoas mais inseguras que a gente possa se relacionar, tá bom? Eu dei uma selecionada nas perguntas que estavam lá nos posts, no meu post que eu coloquei hoje, para que a gente possa
destrinchar melhor o que é a insegurança, como melhorar, o que fazer e o quanto que isso interfere na minha vida. E quais são essas características, como o perfeccionismo, quando o sempre ficar se comparando com essa baixa autoestima, que tudo isso é um combo que eu preciso estar trabalhando, é um jardim que eu preciso estar lá, aguando o tempo todo, aguando diariamente, para que eu possa ter bons frutos. Tudo isso é uma extensão de mim, tudo isso sou eu. Não adianta eu ficar jogando para os outros, eu ficar só culpando os outros. Eu preciso ver aqui dentro o que acontece, o que gera, quais gatilhos que disparam isso em mim, para que eu possa mudar. Porque às vezes a gente fica pulando de relação em relação por causa dessa insegurança, que também é uma característica, a gente fica pulando de relação em relação e sempre vem esse mesmo sentimento de inferioridade, esses mesmos medos, essa baixa autoestima, sempre fazem companhia, sempre acompanham. Então é isso que a gente precisa mudar, isso que a gente precisa transformar, tá bom? Posso ler um pouquinho o que vocês estão falando agora? Deixa eu ativar, cadê vocês aqui? Vamos rolar o feed. E aí, meu povo, cadê vocês? Ativei aqui os comentários. Dani, Ju, conseguiram entender as características de uma pessoa insegura e da onde vem essa insegurança? Que vem de uma inferioridade, que vem de uma comparação, que eu fico muito mais olhando as coisas positivas das outras pessoas e quando eu olho para mim, eu só olho para as coisas negativas. Eu só olho para o que não brilha, eu só olho para as minhas limitações, eu só olho para as minhas inabilidades. É muito injusto. Nós precisamos nem entender, mas é perceber o quanto que muitas vezes nós somos injustos com a gente mesmo. O quanto que a gente se destrói, a gente se autodestrói. O quanto que a gente se coloca lá embaixo. O quanto que a gente se limita. O quanto que a gente vai jogando fora da gente mesmo. E obviamente, para eu me ter, para eu me achar, eu sempre vou precisar do outro, do pedaço do outro, eu sempre vou precisar do outro ali. Vamos se enxergar como responsáveis, mas além de responsáveis, como pessoas capazes, pessoas adultas, maduras, que conseguem sim passar por tudo isso, conseguem sim caminhar por uma rota que vai trazer boas coisas, que eu posso mudar, que não é meu karma, que não é meu destino, que não é que você merece isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando a gente fica pondo a culpa nas outras coisas, quando a gente põe a culpa no destino, quando a gente acha que não tem mais jeito, que a gente não tem mais jeito, a gente se joga naquele papel de vítima. E que a gente vai ficar o tempo todo se frustrando, o tempo todo reclamando, o tempo todo incomodado, insatisfeito. Vamos mudar, sair desse papel de vítima que é aconchegante, que vale a pena não, perdão, que é gostosinho, sabe? Que dá ali uma sensação de conforto, de zona de segurança. E vamos partir para esse papel de protagonista, de juiz e juíza da nossa própria vida. Relacionamento nenhum vai dar certo se você não der certo com você mesmo antes. Eu digo muito assim que pode falar vir a pessoa que for, eu falar para você das suas características positivas, o Papa vir aqui falar das suas características positivas, mas se você não se reconhecer, se você não se ver, se você não se enxergar, se você não achar as suas coisas positivas, a sua luz, o seu brilho, as suas estrelas, na verdade, se você não permitir que as suas estrelas brilhem, pode ser quem for, pode ser o relacionamento que for,
não vai te fazer acreditar. Por isso que a gente não pode terceirizar. Por isso que não adianta eu ficar falando das suas características positivas. Corre lá para aquele lugar que você deixou de ir há muito tempo. Que você tenta colocar outras pessoas lá naquele lugar, sendo que é só seu. Seu lugar tá aqui dentro, ó. Corre lá pro lugar que é seu. Que você precisa determinar como que você quer que esteja esse lugar. Se você quer que esteja sujo, se você quer que esteja limpo, gostoso, aconchegante, ou que seja um lugar preto e branco, escuro, sempre frio, sempre triste, sempre solitário, sempre distante. Corre lá para dentro de você e faça desse lugar o que você quer, o que você deseja, o que você acredita. Vai descobrir o que você merece, se dando e não esperando dos outros. Pare de esperar que os outros façam para que você se sinta bem. Faça você o bem para você. E você pode ter certeza que isso respingará por tudo, principalmente nas suas relações. O meu lugar aqui dentro, ninguém pode se responsabilizar, seja ela quem for. Algumas pessoas podem me ajudar a me entender, algumas pessoas podem me ajudar a descobrir quais recursos eu tenho e ativá-los, assim como eu fiz a minha vida inteira e faço até hoje. Mas ninguém pode determinar aqui dentro. Ninguém pode assumir esse controle. Eu sou o piloto disso aqui. E eu preciso que você seja o piloto também. Pare de ficar olhando para os outros e olhe para si. Tem assim algumas pessoas como exemplo. Nossa, olha só que bacana. Mas lembre que você é você e você não é a outra pessoa. Que você pode se espelhar, mas que você jamais será aquela outra pessoa. Porque somos indivíduos, cada um com as suas características, cada um com as suas virtudes, cada um com seus pontos, com seus brilhos e com as suas estrelas. E não espere que o outro faça a sua estrela brilhar. Porque se você não permitir, ninguém vai fazer. Se você não fizer a sua estrela brilhar, ninguém vai conseguir também. Algumas pessoas podem até tentar, mas não consegue. Tá bom? Promete pra mim que essa semana vai mudar as coisas? Vai parar de dar manutenção, de alimentar os comportamentos, os hábitos que te deixam insegura, que te fazem ser essa pessoa insegura, inseguro? Promete pra mim? Por você. Passo dias aqui te ajudando, falando, escrevendo, mas não adianta se você não se ajudar. Você pode ficar aqui comigo 10 segundas-feiras seguidas, mas eu preciso que você se ajude. Eu preciso que você faça por você. Eu preciso que você trilhe o seu caminho. Eu preciso que você pare de se responsabilizar pela vida dos outros, ou ficar olhando para a vida dos outros, ou ficar permitindo tudo sem saber dizer não, para que você tenha energia para correr atrás do que você quer, principalmente das suas mudanças interiores, pessoais, emocionais. Ok? Estão refletindo? Estão entendendo o quanto que você precisa de você? E para eu te ajudar, eu também preciso de você? Eu sempre falo assim para os meus pacientes: não adianta a gente ir no melhor psicólogo, no melhor psiquiatra, no melhor que for, se a gente também não ajuda, se a gente não se ajudar. É uma dupla, é um de cá e um de lá. Sem mim as pessoas talvez não consigam, mas eu sem elas também não vou conseguir nada. Eu acabo sendo uma estratégia, eu acabo sendo ali uma ferramenta para ir mostrando esses recursos. E leve essas lives como essa ferramenta
para que você possa também descobrir os seus recursos. Mas pare de ficar aceitando, pare de ficar esperando pelo outro. Vai viver sua vida. Viva. Quer esperar? Ok, espera. Mas espera vivendo, não espera ali estagnado. Não ache que por você estar abrindo mão de tudo e todos, até as amizades, que a pessoa vai te querer. A pessoa te quer por completo, da forma como você é. E se essa pessoa não chegou ainda, calma que vai chegar. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se querer. Você precisa se aceitar. Você precisa ter tesão por você para que você permita isso vindo de outras pessoas. Então se cuide, se conheça, se cultive, se desenvolva. Não está feliz com o seu corpo? Vai atrás, vê o que você pode fazer. Quer mudar algumas coisas, a profissão não está bacana? Vai comendo pelas beiradas, vai vendo o que você descobre, onde você pode investir, o que você pode fazer. Todo mundo faz isso, todo mundo enfrenta. Todos nós enfrentamos esses obstáculos. A gente precisa se readaptar, ter flexibilidade, resiliência, assertividade. Desenvolva tudo isso em você para você perceber a diferença. Que o seu bem-estar não está no externo, mas sim no interno, aí dentro de você. Tá bom? Já já essa live cai, ok? Tô vendo aqui o que vocês estão falando. É isso aí, meu povo. Somos todos seres vulneráveis. Somos todas pessoas passíveis de erros e acertos, de falhas e virtudes, de perder alguém, de levar um fora, de ganhar alguém, de ser alguém, todos nós. Mas se nós não mexermos aqueles pauzinhos, nada vai acontecer. A vida de ninguém é perfeita. A minha não é, a sua não é, a do seu vizinho, da sua melhor amiga, ninguém. Não é. Mas mesmo assim, a gente sabe que viver é continuar correndo esses riscos, de se frustrar, de levar na cara, é pôr a cara a tapa, como eu sempre falo. Então bora lá. Existem dores necessárias, valiosas, mas existem dores desnecessárias. E eu vejo muitas pessoas se estagnando em dores, em frustrações, em decepções, em incômodos desnecessários. Então, a situação que você está agora, preste atenção. É necessário ou é desnecessário? É você que está se colocando nela? Tanto tempo que você já está? Vamos avaliar. Nada cai do céu. Tá bom? Beleza? Encerramos por aqui hoje para ver vocês na próxima segunda-feira, combinado? Obrigada por vocês estarem sempre presentes, pela participação, por contribuírem em todas as minhas lives. Eu falei sobre contribuição dos nossos comportamentos que contribuem para as outras pessoas, né? Como eles contribuem, onde vocês contribuem muito para mim, seja na live, seja nos comentários, seja nas participações do que eu posto nos stories, seja lá onde for. Contribuem muito para que eu esteja aqui todos os dias, tá bom? Isso é muito valioso. São comportamentos que contribuem positivamente, ok? Essa semana, já vou avisar, vou estar um pouquinho mais corrida, que o consultório à tarde tá que tá. Então, se eu estiver um pouco ausente, demorando para postar, não se esqueçam de mim, é por causa da correria que tá o consultório, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, se acolham, se abençoem, se aceitem
E se desafiem, se arrisquem. Vão viver, porque a vida às vezes dói, mas vale muito a pena. Ela é muito linda, tá bom? Pera lá, que eu tô vendo se eu tô vendo a pessoa certa aqui. Emily! Que saudade de você, rapaz! Emily, uma das pessoas muito queridas que eu conheci nessa minha vida de psicóloga. Ó, um beijo pra você. Marília, que sempre fala comigo também lá nos comentários. Cris! Beijo, 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 beijo. Tô focando agora aqui em vocês. Muito bom. A gente se arrisca algumas coisas na vida, mas vale a pena, né? A gente sabe se vai dar certo, mas às vezes dá, às vezes não, mas algumas coisas valem muito a pena e a gente só sabe depois que a gente se jogou, que a gente deu a cara a tapa, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês. Emily, também te admiro, sabe tantas risadas que nós demos juntas, né? Foi tão bom. Se cuida e se cuidem todos vocês também. Fica aqui um beijo meu no coração de cada um. Tchau, tchau.